recebendo o advogado Dr. Marcelo Santos Souza. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, o atendimento pelo INSS. Quais são as principais demandas, doutor Marcelo? Erivan, não só no âmbito judicial, mas também e acima de tudo no aspecto administrativo, a gente observa, já adentrando aqui a nossa temática, o INSS sempre foi historicamente alvo de muitos questionamentos em relação ao atendimento, não só o atendimento presencial, mas a morosidade das demandas administrativas, as próprias decisões desarrazoadas, decisões imotivadas, a demora, toda essa condição de escárnio mesmo, não está dissociada de sentido. A grande maioria das situações realmente beira o escárnio. E nós que estamos no dia a dia, na militância advocatícia, principalmente através do nosso espaço de trabalho jurídico profissional aqui na macro-região de Picos, que é o Aires e Associados, a gente se depara diariamente, nós que estamos na labuta diária, com situações realmente que beiram o escárnio. Pela implementação de um sistema virtual chamado, uma plataforma chamada Meu INSS, isso não é novidade para ninguém. Atualmente a situação se agravou e a gente pode a todo momento se deparar com relatos e relatos, testemunhos e testemunhos de pessoas que, diante dessa implementação, nada obstante seja uma ferramenta útil, prática, virtual, mas em vez de facilitar, de viabilizar esse atendimento por parte do INSS, passou a ser um elemento complicador. É este o cenário, em linhas gerais, com o qual a gente se depara todos os dias na nossa militância advocatícia e previdenciária. Doutor Marcelo, quais são as causas que produzem essa ineficiência por parte do INSS? Você usou um termo bastante pertinente, a ineficiência. Nós falamos aqui recentemente, Erivan, dos princípios da administração pública, o LIMP, siglazinha LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e o E de eficiência. O INSS, que é uma autarquia federal, por prestar um serviço de natureza pública, por si só, já está sujeito a esses princípios. É uma obrigação, imposição legal, constitucional, na verdade, no âmbito do direito administrativo e constitucional. Mas o INSS, em particular, Ivan, por ser uma autarquia federal previdenciária, mais do que qualquer outro órgão, ele tem esse dever de prestar o serviço com pontualidade, com eficiência. Por quê? Porque desenvolve um serviço que é de natureza peculiar. Qual é o público atendido pelo INSS? Justamente esse grupamento de pessoas que está nesse limiar da idade, não só da idade, não se aposentam ou não só têm benefícios, pessoas de idade. Uma mãe que gerou e vai requerer seu salário maternidade. É uma situação assim muito abrangente, mas qual é o público? Em regra, são pessoas que estão ali no limiar da idade, que já trabalharam a vida inteira, prestaram sua força de trabalho e estão querendo garantir um futuro tranquilo, uma velhice tranquila, obter de alguma forma um benefício previdenciário, em regra, no geral a aposentadoria, que lhes garante um final de vida tranquilo. Então é um público assim que é emergencial mesmo, e por esta razão, principalmente, o serviço tem que ser prestado com mais eficiência ainda. E por que não ocorre? Bom, nós poderíamos citar aqui inúmeros fatores. A estrutura sucateada do INSS, a gente observa quadro de servidores já de idade avançada, a gente percebe, são vários fatores. Pessoal já cansado, sucessivas greves, movimentos grevistas, muitas fraudes, o próprio desinteresse, a própria ausência da consciência do serviço público. O servidor público deve servir, e servir com eficiência. A gente observa também morosidade, processos administrativos que se arrastam. A gente vê situações, vamos para a prática, pessoas aqui seguradas, clientes nossos que precisam se deslocar para Petrolina, até para Teresina, São Raimundo Nonato. Eu estive acompanhando uma pessoa, uma senhora cega e surda, até Oeiras, no meu próprio veículo, para poder realizar a perícia do INSS, porque aqui
não foi possível. Em outros locais também, as agendas muito extensas, enfim. Às vezes não há disponibilidade de vaga, a pessoa já está ali no limiar, como eu falei, da doença, da idade, e precisa realizar essa prova pericial e não tem estrutura. Eu vi uma matéria recentemente que ilustrava isso. A deficiência de médicos peritos, parece-me que no Piauí, em toda a extensão do Piauí, só há atualmente 48, salvo engano, peritos para dar assistência a toda essa extensão territorial, sendo que boa parte na região metropolitana de Teresina. Então veja a dificuldade, além das decisões imotivadas, erros crassos, Erivan, de clientes nossos, são situações de demandas processuais nossas, ajuizadas junto à Justiça Federal, no âmbito previdenciário. Uma dessas clientes, por exemplo, que nunca trabalhou na roça, cuja documentação em nada remete ao âmbito rural, ela está pleiteando uma aposentadoria urbana, no âmbito urbano, tem problemas de cunho psicológico, depressão, enfim, laudos contundentes. Os pais nunca trabalharam em roça, uma pessoa que nunca transitou pelo meio rural e está pleiteando um benefício no âmbito urbano. Essa pessoa foi qualificada pelo INSS como sendo rurícola, e o laudo pericial apontou nesse sentido. Por isso, teve seu benefício negado. A gente recorreu, impugnou o laudo, mas as instâncias superiores ratificando isso, tanto no âmbito administrativo como judicial, uma coisa ininteligível. Uma outra pessoa, professora, pessoa que trabalhou a vida inteira no magistério, sujeita ao regime próprio, nem era inscrita no regime geral, regime próprio, pleiteando aposentadoria no âmbito urbano, na condição de professora. Veja, na decisão do INSS, no relatório, pasmem, foi qualificada como sendo do sexo masculino. Não se trata, Erivan, de uma questão de tese jurídica, é uma questão de leitura. Qualificação do segurado, a pessoa do sexo feminino ser qualificada como sendo do sexo masculino, uma pessoa que atua no âmbito urbano ser qualificada como de âmbito rural, a natureza do pedido é urbano, ser considerado rural, detalhes assim objetivos. Então, é um festival de absurdos e esse é o cenário aterrorizante, e isso tem sido alvo assim de muito desespero por parte das pessoas. Elas vêm para nós profissionais assim e querendo soluções, e a gente fica sem ter o que dizer, porque não depende de nós. A gente faz o que pode, argumenta, ilustra, fundamenta, instrui os processos em âmbitos não só judicial, mas administrativo, e as respostas que vêm do INSS, as decisões totalmente imotivadas e nessa linha, Erivan, uma coisa que realmente é digno de nota e de escárnio, sem dúvida alguma.